Fala galera do Superação Curso Online, tudo bom? Pessoal, nesse bloco a gente vai fazer alguns exercícios que tem uma mistura com o tema forças numa trajetória curvilínea. Esse tipo de problema, eu vou ter que chamar sua atenção para algumas situações que são cobradas, que às vezes o cara mistura assuntos. Veja que o assunto energia mecânica até agora está muito de boa, não é? Porque realmente é um assunto bem bacana. Mas quando mistura um pouquinho, aí algumas pessoas passam a ter dificuldades. Então, agora eu vou resolver algumas modalidades de questões com vocês, que vai precisar que você tenha também a visão do tema forças numa trajetória curvilínea. Ok? Principalmente, pessoal, quando o cara fala de looping, tipo uma montanha-russa. O carrinho de montanha-russa desce e o cara vai fazer um looping. Então aí ele pode fazer uma pergunta que geralmente é bem clichê. Aliás, a primeira questão que eu vou fazer com vocês é um tipo de problema que, vê lá, eu vou resolver a questão, mas eu quero que você saiba que de tão clichê que ela é, eu quase que posso te dizer, com tranquilidade, de que se você tiver uma questão feito essa, provavelmente a pergunta vai ser essa que vai aparecer na questão, e aí você, se lembrar dessa dica que eu vou lhe dar, já marca e corre pro abraço. Hashtag partiu próxima questão. Tempo sempre joga contra mim. Então, vê só. Deixa eu te mostrar como é a questão aí, então vamos embora fazer a leitura da questão e interpretar todos os dados da questão, tá certo? Então a questão diz assim: um carrinho de montanha-russa, então deixa eu pegar aqui minha canetinha para poder ir grifando as palavras-chave. Um carrinho de montanha-russa tem velocidade igual a zero, na posição 1. Então, já posso dizer que aqui onde eu estou vendo o carrinho, ó, a energia cinética dele inicial é igual a zero, não é, gente? Aí ele diz assim, indicada na figura a seguir, e desliza no trilho sem atrito. Então, gente, olha lá, mais uma vez aquela história. Qual é a única força que vai atuar no corpo realizando trabalho? É só o peso. Só o peso. O peso é conservativo, então o sistema é conservativo. Ok? A energia mecânica vai ser igual em qualquer momento do problema. Beleza? Então, inclusive, eu quero lhe chamar a atenção, porque ainda nesse bloco eu pretendo falar sobre a não conservação da energia mecânica, iniciar o tema. E aí nos próximos blocos eu vou fazer exercícios sobre problemas que envolvem a não conservação da energia mecânica. Tranquilo, gente? Mas por enquanto o sistema ainda é conservativo. E eu sei que é porque a única força que atuou no corpo, fazendo ele acelerar, fazendo ele frear, foi a força-peso. Normal não realizou trabalho, não tem atrito, então tá tudo certo. Aí diz assim, completando o círculo até a posição 3. Então eu tô vendo aí a figura, quem é a posição 1, quem é a posição 2, quem é a posição 3. Em qualquer momento, seja na posição 1, 2 ou 3, a energia mecânica ela é constante, tranquilo? Aí ele diz aí assim agora, gente, essa pergunta que veio, eu te chamei a atenção sobre isso, é extremamente clichê. Se você for ver questões sobre energia mecânica numa apostila, aqui no material aqui do curso, você vai se deparar com questões dessa natureza, cara, em que a pergunta é exatamente essa. Então por isso que eu quero te trazer essa tranquilidade. Tá bom? Então lá vai. A menor altura H em metros para o carrinho iniciar o movimento sem que venha sair do trilho na posição 2 é... Então, gente, olha a pergunta da questão. Qual é a menor velocidade? Mito, qual é a menor altura? Então, vamos chamar essa altura de altura mínima. H mínima. Ok? Qual é a altura mínima que eu devo soltar esse carrinho, ó, que aqui a questão chamou de Hzinho, né? Quanto vale esse Hzinho? Para que o carro consiga chegar aqui em cima, gente, aqui, ó, na parte de cima aqui do meu looping, do meu globo da morte, sem cair. Então ele quer que o carrinho passe esse movimento aqui, ó, sem cair. Tranquilo, pessoal? Então, gente, é uma questão bem tranquila, certo? É uma questão que, se você olhar, bate às vezes até um desespero em algumas pessoas. Diz assim, oxe, peraí, eu não vi nenhuma informação numérica, o cara só perguntou isso. Tem uma informação numérica que está no desenho, que é o raio da trajetória. E outra que você pode dizer que sempre tem que ser dado, que é o valor da gravidade. Mas fora isso, mais nenhuma informação. E aí como é que eu vou resolver esse problema? Então, gente, eu vou te explicar todos os detalhes para você responder esse problema, tá certo? Então o detalhe é o seguinte, ó. Vamos começar logo pensando então a seguinte coisa. E aí já o slide vai ficar mais
mais limpinho, mais organizado, tá bom? Mas deixa eu apagar aqui só para não ficar muita informação visual e aí a gente poder começar a pensar no problema. Então, como o sistema ele é conservativo, então eu posso dizer que a energia mecânica no ponto 1, vou usar aí os termos que a questão falou, é igual à energia mecânica no ponto 2. Que também seria igual à energia mecânica no ponto 3 em qualquer ponto. Beleza, gente? Como a gente sempre faz, a gente bota o referencial aqui, ó, no solo. O referencial aqui, ó, ponto de altura igual a 0. Então veja que não seria problema eu começar a questão dizendo a seguinte coisa. No ponto 1, eu só tenho energia potencial gravitacional. Ok? Já no ponto 2, olha lá, eu tenho potencial gravitacional? Sim, porque eu estou a uma certa altura em relação ao solo, inclusive essa altura acho que está fácil de você pegar quem é essa informação aqui, ó. Essa informação é o diâmetro desse looping, é o diâmetro, que é a distância que equivale a 2 raios. Observe que o raio é 24, claro que o diâmetro vai ser o dobro. Então isso aqui vai ser 48 metros. Tranquilo, gente? Mas já já eu pego essa informação. Né? Como eu disse, eu deixei um slide ali preparado para vocês. Então a energia potencial gravitacional no ponto 2, só que fora isso, ele também tem energia cinética, claro, né, gente? Porque se ele não tivesse movimento, o cara não conseguiria completar a volta. Então, fora a energia potencial gravitacional, eu também tenho a energia cinética no ponto 2. Tranquilo? Então, veja, essa é a parte da conservação da energia mecânica, que é a parte que a gente está trabalhando agora e que eu tenho convicção de que você está olhando e percebendo que não tem nada demais até agora, não é assim? Beleza? Eu vou passar para o próximo slide para poder deixar essa informação aqui para vocês. Bom? Então, deixa eu botar aqui, ó, mais organizadozinho. Calma lá. Então tá aqui, beleza? Vou abrir essa informação aí para ver quais são os dados que eu tenho e vamos ver aí o que é que eu vou precisar para resolver o problema, tá certo? Então, deixa eu trazer agora isso aqui para cá. Pronto. Aí agora vamos abrir essas informações aí. Lá vai. Então, abrindo a informação, você vai ter MGH de 1 é igual a MGH de 2 mais MV do ponto 2 ao quadrado sobre 2. Pessoal, aquela história. Observe que a questão não me deu a massa do carrinho. Por que motivo? Porque você não precisa dessa informação. Todos os termos que estão ali, ó, seja do lado esquerdo da igualdade, seja do lado direito da igualdade, possuem a massa. Então você pode colocar a massa em evidência e simplificar. Então você pode simplificar todas as massas aí, ó. Aqui está desse lado, aqui está desse lado, aqui está desse lado. Porque aqui eu colocaria em evidência e simplificaria. Tranquilo? Então, se ligou nessa ideia, né? E aí o que é que sobrou para a gente? Então sobrou para a gente GH1, que é a pergunta da questão. Lembra que a pergunta da questão é quanto é essa altura aqui, ó? Que a questão chamou de Hzinho, né? O Hzinho aqui. Então, já eu boto os valores. Aí vai ficar GH2, que você sabe quanto é esse H2? Ó, H2 é essa distância daqui para cá, ó. Do ponto 2 até o nosso referencial, que foi o solo. Esse valor vai ser 48 metros, ó. 24 mais 24. Então, esse valor vai ser 48. Podia logo substituir? Pode, mas eu quero lhe dar aquela dica que eu falei para você que pode acelerar esse processo. Pode não, acelera, com certeza. Mas você pode ou não lembrar dessa informação. Fica à vontade. Até então você entendeu tudo? Ah, Diego, eu estou entendendo tudo, não estou sentindo necessidade de decorar nada. Ótimo. Aliás, eu sou aquele professor que dentro de sala de aula eu falo muito para o meu aluno evitar decorebas, entender o que está fazendo. Se você conseguir fazer isso, pessoal, e a gente tem essa possibilidade, ótimo, cara, ótimo. Mas como a gente também fala muito aqui na aula, e eu tenho que sempre estar chamando sua atenção para ser um chato pedagógico, que é aquele cara que está dizendo assim para você, ó, eu estou tão afim que você passe que eu não posso estar te enganando. Então o tempo joga contra você, cara. É chato isso, você sabe que isso é verdade, é aquela coisa de, não precisa ficar falando óbvio, porque isso eu já sei, mas às vezes o óbvio precisa ser dito,
para que você possa ficar assim, ó, eu estou estudando com o objetivo de passar, eu estou fazendo questões com o objetivo de entender o assunto e aprender a ganhar tempo no tema. Tranquilo? Então, desculpa estar repetitivo, mas é importante, não é? É assim que você vai conseguir sua aprovação, escutando as verdades, entendendo o que é necessário para isso. Tranquilo? E aí, finalmente, pessoal, a velocidade do ponto 2 ao quadrado sobre 2. Pessoal, é aqui onde eu quero me debruçar com vocês. E quando eu disse a vocês que esse é um tema que envolvia outro assunto, no caso, força na trajetória curvilínea, é porque é o seguinte, vê só, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, tá aqui o slide, eu vou apagar as informações que tem aqui, tá? Porque eu quero pensar com você sobre essa velocidade no ponto 2 que aparece aí, tá certo? Que é o que eu estou precisando. Se eu souber quanto que a gravidade é 10, a altura eu quero saber, aqui a altura 2 eu tenho, né? Mas tá faltando a velocidade no ponto 2 aqui, ó, velocidade do carrinho aqui. Então, se eu descobrir quanto é essa informação, acaba o problema. Então, o detalhe é o seguinte, pessoal. Então, deixa eu apagar aqui, ó, também para não ficar muita informação visual, até porque eu quero dar uma ampliada nisso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui também. Tá bom? E vai ter no outro slide. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, e deixa eu apagar isso aqui também. Pronto, agora sim. Pessoal, qual é agora a sacada do que eu quero pensar com vocês? Olha lá. O negócio é o seguinte, quando esse carrinho estiver passando por aqui por cima, quais são as forças que atuam nesse carrinho aqui? Então, vamos ver. Veja, tem a força que a Terra faz puxando os corpos para baixo, que é a força-peso. E tem a força, pessoal, de contato com a superfície, que é a força normal. Observe que a força normal está apontando para baixo, por quê? Porque o carrinho está passando por aqui por cima, ó, a superfície do globo, a superfície do looping está empurrando o carrinho para baixo. Cuidado que muita gente, você já viu eu falar sobre isso várias vezes. Muita gente pensa que a força normal é uma força para cima. Não, a força normal é uma força de contato com a superfície. Para onde é que a superfície está empurrando? Então, quando um corpo está assim, ó, sobre uma superfície, imagina aqui meu copo aqui, ó, sobre uma superfície, então a normal aponta para cima. Mas se porventura meu copo, minha superfície estivesse inclinada, a normal seria inclinada. Se tivesse assim, ó, na horizontal, a normal ficaria na horizontal. Só tomar esse golinho para não derramar água aqui. Se tiver na vertical, para baixo, a normal vai estar na vertical para baixo. Então, observem nesses detalhes aí. Ainda caíram as gotinhas aqui, mas está tudo ok. Bem, e aí, pessoal, o detalhe é, a força resultante que atua, então, nesse momento aqui, ó, fiz uma besteira aqui, mas deixa eu ajeitar. Então, deixa eu ajeitar aqui meu carrinho. Pronto, e deixa eu botar agora aqui o vetor força normal. Força-peso, perdão. Bem, pessoal, e agora o que é que eu posso garantir? Que como esse carrinho está em movimento e esse carrinho está completando uma volta numa circunferência, então a força resultante centrípeta, ó, como é a história, Diego, é isso aqui, ó, se liga. A força normal mais a força-peso, porque essas duas forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, as duas apontam para o centro da trajetória, é igual a força resultante centrípeta. Ela é a força resultante centrípeta. Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Porque essas duas forças apontam para o centro da trajetória. Ah, tá. Então aí vai ficar então que a força normal mais a força peso vai ser igual. E como é que se calcula a força resultante centrípeta? É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, gente, observem que eu estou aqui, ó, pegando a informação do diagrama de forças e dizendo que essa força mais essa, como apontam para o centro, observe que não tem nenhuma força para fora, né? Só para o centro. Então, essa mais essa é igual à força resultante centrípeta. Só que aí, pessoal, veja lá e eu vou lhe explicar por que eu vou fazer isso. Eu vou simplificar a força normal aqui. Eu vou dizer que a força normal é zero. Mas, Diego, por que você está fazendo isso? Vou lhe explicar, fique tranquilo. Mas antes eu já vou admitir isso, e já já eu te explico. Então, o que é que vai sobrar? Vai sobrar que o peso é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Gente, peso, na nossa aula sobre forças, eu falei que é o produto da massa vezes a gravidade, que vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. E aí, como tem massa de um lado da igualdade e massa do outro lado da igualdade, você pode, ó, simplificar.
E aí o R que está dividindo vai passar multiplicando. E aí vai ficar então que V vai ser igual, já tirando, ó. Passou o R para lá, vai ficar RG. Pegou a potência, passou na forma de raiz, raiz de RG. Pessoal, tem muita gente que sabe essa expressão decorada, que é o seguinte, é a velocidade mínima que um corpo deve ter para completar uma volta sem cair. Você lembra que a pergunta da questão foi assim? Qual deve ser a altura mínima, a menor altura que eu devo abandonar esse carrinho para que ele caia, complete a volta sem sair do trilho, sem perder contato, sem cair quando for completando a volta? Então, como ele perguntou a altura mínima, isso quer dizer o seguinte, que o carrinho lá em cima, ele vai passar com a velocidade mínima, para não perder contato aqui com o globo. Diego, eu não estou entendendo absolutamente nada. Você não está entendendo nada? Tô não. Então, deixa eu pegar agora com você e pensar. Pessoal, será que se eu soltasse o carrinho de qualquer altura, ele completaria o loop? Você aí, por exemplo, tem um Hot Wheels na sua casa e tem aquelas pistas de Hot Wheels, tu solta o carrinho vai dar um loop, mas claro que se eu soltar de qualquer altura, ele não vai completar uma volta. Por isso que eu tenho que ter uma altura mínima, para que lá no looping ele passe por cima com a velocidade mínima. E aí vem a pergunta, então por que eu simplifiquei a normal? Por que eu cheguei ali naquele momento ali da conta e simplifiquei a normal? Bem, eu simplifiquei a normal porque o que é que vai acontecer? Como a gente quer saber a velocidade mínima, eu estou imaginando que o carrinho vai chegar com uma velocidade que ele consegue completar a volta por inércia. Como assim? Ele completa a volta porque ele já estava em movimento. Então aquilo que está em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que alguém aplique uma força. Então o carrinho está passando lá por cima, ó, e ele completou a volta por inércia, mas ele veio numa velocidade tal que se ele tivesse um pouco abaixo dessa velocidade, ele ia perder contato com a pista. Então, traduzindo, a gente tirou a normal porque eu estou admitindo uma condição mínima, que foi o que a questão falou. Diego, e em geral, as questões falam disso? Falam, pessoal. Quando falam de globo da morte, quando falam sobre looping, o cara vai dizer qual é a velocidade mínima lá para o cara completar uma volta. E agora você já sabe, a velocidade mínima é a raiz quadrada, até brinco na sala dizendo assim, ó, pra galera lembrar melhor. É a raiz do CPF, aí o menino, hã? CPF? É a raiz do título de eleitor? A menina, hã? Título de eleitor? Não, é a raiz do RG, ó. É a raiz de RG, entendeu a piadinha aí, né, gente? Desculpa a piadinha, mas ó, eu tenho certeza absoluta, você em casa já não vai mais esquecer isso aí. Então, para calcular, não é a raiz do CPF, não é a raiz do título de eleitor, e sim a raiz do RG. Então não esquece disso não, tá certo? Quando ele quiser a velocidade mínima para não cair, é a raiz do RG. Então agora eu vou voltar lá no problema, pessoal. Por quê? Porque agora eu vou substituir essa informação, ó, porque aqui no ponto 2 é o ponto onde ele vai passar com a velocidade mínima. Então, no lugar aqui desse ponto da velocidade do ponto 2, o que é que eu vou botar? Eu vou botar exatamente a velocidade mínima, que é a raiz do RG, não é do CPF, não é do eleitor, é a raiz do RG. Então, substituindo, então vai ficar G vezes H1 é igual a G vezes H2 mais esse termo aqui, ó, é a raiz quadrada de RG elevado ao quadrado, né, gente? Que tem esse quadrado aqui, ó, dividido por 2. E aí, pessoal, se liga. G vezes H1 vai ser igual a G vezes... Quem é o H2, pessoal? O H2 equivale ao diâmetro, né? A 2R. Então, vou botar aqui, ó, 2R. Diego, o que é que você está fazendo? Eu não estou entendendo o que é que você está fazendo. Por que não botou já os valores? Porque lembra que eu disse a você que eu queria lhe mostrar uma expressão que muita gente acaba decorando também, assim como a raiz do RG. Muita gente acaba decorando isso aí, ó. A altura mínima para não perder contato com a pista. A altura mínima que eu devo soltar o meu brinquedinho ali, ó, para ele completar a volta sem cair. Então, gente, RG, aqui eu posso simplificar o índice da raiz com o índice quadrático aqui, então vai ficar só RG, ó. RG, dividido por 2.
Então, pessoal, como todo mundo tem G, ó, todo mundo lado esquerdo e lado direito tem G, eu posso simplificar o G com G com G. Então, observe o que é que sobrou. Sobrou 2R mais meio R. 2R como se fosse R$2 mais meio R, como se fosse 50 centavos. Então, o H mínimo é igual a 2 vezes e meia o raio. Então, escuta essa dica agora, gente. Escuta essa dica. Quando você for fazer um problema, se a questão for feita essa, que um corpo é abandonado, vai ser solto, vai completar uma volta, e ele pergunta sobre a condição mínima para isso acontecer, então, se você lembrar, ganhe tempo. A altura mínima que eu devo soltar meu brinquedo, lembra da história do Hot Wheels? Faça isso aí na sua casa. Pegue um Hot Wheels, uma rampa, meça o raio do loop, meça o raio. Pois bem, para que o Hot Wheels consiga completar uma volta sem cair, você tem que soltar esse brinquedo de uma altura que equivale a 2 vezes e meia o raio do brinquedo. Diego, é sempre assim? Sempre, desde que ele fale da condição mínima e despreze o atrito. E aí eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque a maioria esmagadora das questões que tratam dessa situação, problema, falam sobre isso, pessoal. Então acabou a questão, ó. A altura mínima vai ser igual a 2 vezes e meia o raio do cara. Então 2 vezes e meia, 24. Então 2 vezes 24 daria 48. Mais, não é 2 vezes e meia, mais a metade de 48, de 24, que é 12. Então, 48 mais 12 vai ser igual a 60 metros. Então, para que o cara não perca contato com a pista, precisa ser abandonado de uma altura de 60 metros. Olha que legal essa questão, minha gente. Ok? Gabarito, letra C. Então, o que é que eu quero chamar a sua atenção para isso? Duas coisas. Primeiro, se você estiver fazendo uma questão que envolva Globo da Morte, looping, e o cara vai perguntar a velocidade mínima lá em cima, você já sabe. É a raiz do RG. Ponto. Acabou-se. E se o cara perguntar qual é a altura mínima que eu devo soltar o brinquedinho para que ele consiga completar a volta sem cair, 2 vezes e meia o raio do nosso looping. Certo, gente? Então esse é um tipo de problema muito normal, por isso que eu estou chamando sua atenção para esse problema, né? E olha, vou fazer outra questão que envolve também forças numa trajetória curvilínea. Então vem comigo, vamos resolver essa questão aqui agora, tá bom? Essa questão bem interessante, pessoal. Ele diz assim, ó, a figura a seguir representa um trecho de uma montanha russa no qual carrinhos foram projetados para que o ocupante não experimente uma força normal contra seu assento, com intensidade maior do que 3 vezes e meia o próprio peso. Gente, essa questão, por que eu decidi fazer com vocês? Para que a gente entenda a interpretação do problema. Ele está dizendo a seguinte coisa, se liga aí agora. Esse carrinho está descendo. Quando ele passa pela parte mais baixa da trajetória, os ocupantes desse carrinho empurram o assento mais para baixo ainda. Então o carrinho está descendo, e aí quando chega na parte de baixo, os ocupantes empurram a poltrona para baixo. Eles recebem uma força e aplicam uma força na cadeira, recebem uma força e aplicam uma força, terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Então eles aplicam uma força na cadeira e recebem da cadeira uma força que equivale a 3 vezes e meio o peso desse rapaz, o peso da pessoa que está lá dentro. Tá, então essa informação é muito importante, que não esqueça. Quando você está pressionando alguma coisa, está em contato com a superfície, o nome dessa força do contato chama-se força normal. Então o que ele está dizendo para a gente, eu vou anotar aqui, mas já tem anotado no outro slide mais bonitinho, é que a normal vai ser 3 vezes e meia o peso de cada ocupante. Olha que legal, gente. Gente, não esquece, normal não tem fórmula. Para eu calcular normal, eu tenho que comparar com alguém. Nesse caso, eu já sei até como é que é o esquema. A normal, que não tem fórmula, é 3 vezes e meio o peso do ocupante. Peso tem fórmula, ou seja, a normal é igual a 3 vezes e meia a massa do ocupante vezes a gravidade da Terra. Tranquilo? Então, olha, essa informação vai ser importantíssima para eu desenrolar o que a questão vai querer. Aí ele diz assim, considerando que os carrinhos tenham velocidade de 5 metros por segundo, ó, que os carrinhos tenham velocidade de 5 metros por segundo no início, gente, isso aqui é muito importante. A maioria esmagadora das questões dizem que o carrinho foi abandonado. Aqui não.
Aqui no início, a velocidade inicial dele vale 5 metros por segundo. Então, como ele está em movimento, a sua energia cinética vai ser diferente de zero. Ok, pessoal? Então, já sei que nesse ponto aqui, se eu chamar aqui esse ponto aqui de ponto A, botar uma catapora aqui em cima, bati uma foto nesse momento, ele vai ter energia cinética diferente de zero. Tranquilo? Aí ele diz assim... e que os atritos sejam desprezíveis, olha que legal. Pessoal, então convido você a pensar, qual é a única força aí que está fazendo o carrinho acelerar para baixo, depois vai frear o carrinho quando estiver subindo? É o peso. Normal aí vai ser sempre perpendicular ao deslocamento, sempre. Não realiza trabalho, o sistema é não mito. O sistema nesse caso é conservativo. Tranquilo? Aí ele diz assim, ó, o menor raio de curvatura R que o trilho deve ter, o menor raio R que o trilho deve ter no seu ponto mais baixo vale em metros. Gente, olha a pergunta da questão. Qual é o tamanho desse raio R aqui, ó? Que observe na figura, ó. O carrinho foi abandonado, se eu botar o referencial solo, botando o referencial solo, e é assim que eu vou fazer com vocês. O carrinho foi abandonado em uma altura de 40, mas quando ele estiver aqui, ó, vou chamar esse ponto de B, já já a figura vai ficar mais limpa, ele não vai estar no solo, né? Ele vai estar ainda a 10 metros do solo. Então, o carrinho saiu aqui, ó, de uma altura de 40 metros em relação ao solo e vai passar por aqui pelo ponto B a 10 metros do solo. E a pergunta da questão é qual é o valor desse raio aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Será que é uma questão difícil? Será que é uma questão complicada? Bem, vamos ver. Sobre a parte da energia mecânica, eu acho que você não tem mais muito aí preocupações com esse momento. Porque, vamos lá, vamos ver aí o que é que vai acontecer, tá certo? Então, como eu falei para vocês, eu vou chamar esse ponto aqui de A, olha. Vou chamar esse ponto aqui de B. E aí, como a única força que realiza trabalho é a força-peso, então a energia mecânica em A é igual, amores, à energia mecânica no ponto B. Pessoal, vamos ganhar aquele tempo? Vamos ganhar aquele tempo. No ponto A, bata uma foto só daquele momento. Quais são as energias que o cara tem no ponto A? Não tem potencial elástica, não tem nenhum sistema elástico. Tem potencial gravitacional? Tem, porque eu quero que tenha. Botei o meu referencial no solo, então tem potencial gravitacional no ponto A. E como a questão diz que ele estava em movimento, então também tem energia cinética no ponto A. Ok? Já no ponto B, qual é ou quais são as energias que eu tenho no ponto B? Deixa eu trazer isso aqui para cá para ficar melhor, tá certo? Eita. Deixa eu fazer o seguinte, vou trazer para cá, vou apagar esse negócio aqui, ó. E aí vou botar lá na figura de novo, tá certo? Então, tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B, certo, gente? E aí lá no ponto B, tira uma foto no momento que ele passa pelo ponto B. Tirou? Tirou, gostou da sonoplastia? Aí no ponto B o cara vai ter tanto a energia potencial gravitacional também, quanto também vai ter a energia cinética do ponto B. Então, gente, vamos lá substituir essas informações? Então, vamos lá. No ponto A, energia potencial gravitacional é a massa do carrinho vezes G vezes H de A. Mais a massa do carrinho vezes a velocidade no ponto A quadrado sobre 2. Não esqueça que essa informação eu tenho, ó. A velocidade no ponto A vale 5 metros por segundo, a velocidade inicial, certo? Vai ser igual a massa vezes a velocidade do ponto B quadrado sobre 2 mais mgh de B. Pessoal, vamos ver as informações que nós temos aí. Então, por exemplo, já de saída, viu que a questão não me deu a massa do carrinho? Você aqui estudando superação já não tem mais esse medo. Por quê? Por que o cara não me deu a informação? Eu tenho que adivinhar? Não, é porque você não precisa. Todos os termos da igualdade, seja do lado esquerdo ou do lado direito, tem a massa. Tem massa em todo mundo. Então, você pode simplificar. Você pode colocar em evidência e simplificar a massa em todos os lados da igualdade. Ok, pessoal? Observem. Gravidade vale 10. A altura do ponto A, eu estou vendo na figura que vale 40 metros, não é isso? Então, eu tenho o G e o H, beleza. A velocidade do ponto A eu sei que vale 5, já eu boto o valor, então já sei que aqui vale 5, tá tudo certo. Vamos pular para cá.
O G vale 10, a altura do ponto B. Ó. A altura do ponto B vale 10 metros. Tranquilo? Então, tenho isso. Só que eu não tenho a velocidade no ponto B. E aí vem a pergunta, será que é isso que a questão quer saber? Ele quer saber a velocidade no ponto B? Não. Ele quer saber quanto é o raio dessa trajetória. Então, pessoal, deixa eu dar um Ctrl+C e Ctrl+V. E aí agora eu vou te convidar a pensar comigo sobre a dinâmica do problema. Como assim, Diego? A dinâmica do problema é avaliar a questão das forças numa trajetória curvilínea, tá? Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu trazer isso aqui para cá, deixa eu dar uma ampliada, apagar essa parte e agora vamos lá avaliar. Quando o carrinho estiver passando por aqui, pessoal, olha lá, nesse ponto mais baixo da trajetória, quais são as forças que atuam no carrinho? Então, as forças que atuam no carrinho são a força peso atuando para baixo, ó, e a força normal, gente, de contato com a superfície apontando para cima. Pessoal, vou fazer um desenho aqui para você entender que isso aqui é uma curva, ou seja, como se fosse um pedaço de uma circunferência. Então, observe que a força normal aponta para dentro da circunferência e o peso aponta para fora. Então, quando a gente vai escrever nossa equação resultante, ó, qual é a força que aponta para o centro, para dentro, segurando o cara? É a força normal. Então, força normal menos a força peso. Por que menos a força peso? Porque o peso aponta para fora. Naquela outra questão, lembra lá do looping? Ó, deixa eu voltar. A força normal e a força peso apontavam as duas para o centro da trajetória. Se tivesse alguma para fora, eu ia fazer essa, mas essa menos a para fora. Mas não tem. Então, dito isso, aqui tem, ó. A para o centro é a normal e a para fora é o peso. Então, por isso que ficou normal menos o peso é igual a componente centrípeta. Se liga. Então, normal menos o peso é igual a mv quadrado sobre r. E se liga, esse v que está aí é a velocidade do ponto B. Gente, você lembra que a questão nos afirmou isso aqui, ó, que a normal tem que ser igual a 3 vezes e meio o peso do cara. Então, ó, vou botar aqui no lugar da normal 3 vezes e meio o peso. Então, normal, que é 3 vezes... Normal não tem fórmula, gente. Normal não tem fórmula. A normal, ela é comparada com alguém para a gente poder calcular. Nesse caso, a questão já diz que a normal é 3 vezes e meia o peso do cara. Então, vai ficar 3 vezes e meio menos o P, ó, 3,5P menos P, vai ficar 2,5P. Então, vai ficar 2,5P, porque é 3,5P menos P, ó. É como se fosse R$ 3,50 menos R$1. Dá R$ 2,50. É igual a massa vezes velocidade no ponto B quadrado sobre... Gente, até botei errado aqui, ó. Botei um 2 aqui, desculpa, é sobre R, tá? Sobre 2 é a energia cinética. Então, sobre o raio. E aí, lembra para mim, peso tem fórmula? A resposta é sim. Então, 2 vezes e meia o peso, que é a massa vezes a gravidade. Vai ser igual a M... Esqueci de botar o quadrado aqui também, ó. Sempre ter esse cuidado, gente. Eu vou fazendo aqui, sempre vou observando a conta que eu estou fazendo. Então, sempre também tem esse cuidado, tá certo? E aí, como tem M de um lado da igualdade e M do outro, e só tem multiplicação, então eu posso, ó, simplificar. Gente, passando esse 2 para o outro lado da igualdade, olha o que a gente acaba de descobrir. O valor da velocidade no ponto B. Isso é muito importante, porque faltava essa informação, né? Faltava essa informação para a gente matar a questão. Então, vai lá. Ó, 2, quando passar para lá, vai multiplicar esse 2,5. Então, 2,5 vezes 2 dá 5. E o 5 vai multiplicar a gravidade, que é 10. Então, vai ficar 2 vezes 2,5, que é 5, vezes a gravidade, que é 10. Então, V do ponto B quadrado é igual a 50. Gente, tem gente que se desespera, que vai dizer assim, eita, lascou, Diego. Eu digo, por quê? Porque 50 não tem raiz exata. Mas, gente, se liga. Eu não preciso nem tirar a raiz aí. Por que não? Porque o que eu acabei de descobrir era o que eu precisava para matar a questão. A gente acabou de descobrir o valor de VB quadrado. Se liga, VB quadrado não foi 50? E a gente estava precisando dessa informação, ó. Vê se não era. Para poder matar a questão, eu precisava de VB quadrado. Ah, tá. Então, Diego, no lugar desse VB quadrado, vai botar os 50
Gente, desculpa de novo aqui. Eu botei esse 2 aqui agora que eu estava reparando aqui. Não é 2, Diego. Você está desligado, é um R. Verdade, gente. Desculpa aí. Faltou atenção. Cuidado aqui, ó. Aqui é R no denominador. Eu já estava achando estranho porque quando eu fui ver, o que a questão quer mesmo? Eu já estava esquecido que a questão pediu. Foi o raio. E a gente vai tirar o raio dessa informação aqui. Então, recapitulando. Eu não prestei atenção nesse detalhe, desculpa, preste atenção agora. Aqui no denominador não era 2, tá, gente? Porque eu tinha botado um 2. Desculpem, aqui é R. R. Então, R. Então, R está dividindo, passa multiplicando. Tranquilo? Ó, G é 10. 10 vezes 2,5 vai dar 25. Então, vai ficar que VB quadrado é igual a 25R. Agora sim, desculpem. Tá corrigido, ok? Então, pessoal, 25R é o valor de VB quadrado. Agora eu vou substituir aqui, ó, e acabar com o problema. Então, no lugar de VB quadrado, ó, VB quadrado vai ser igual a 25R. 25R, ok? Então, no lugar do VB quadrado, eu já vou botar o 25R. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Antes que alguém fique desesperado dizendo, mas Diego, você está apagando essas informações. Calma, gente, é porque eu deixei ela aqui, ó, no outro slide, tá certo? Então, tá aqui porque a gente vai terminar a nossa continha agora. Então, a gente vai botar os valores e correr pro abraço. Então, vai ficar assim, ó. A massa foi embora, então vai ficar G, que vale 10, o H de A vale 40, que a questão mostrou lá no desenho. Mais a velocidade no ponto A ao quadrado, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. É igual... Quem é VB quadrado mesmo, pessoal? VB quadrado, ó, vou mostrar aqui para vocês, foi igual a 25R. Então, vou botar 25R aqui, ó. 25R dividido por 2. Mais G, que é 10, e o H, que também é 10. Então, pessoal, vai ficar então assim, ó, 10 vezes 40 dá 400. É igual, antes do igual, mais 25 sobre 2 é igual a 25R sobre 2 mais 100. Pessoal, uma saída que você tem para tirar esse 2 do denominador é multiplicar toda a equação por 2, né? Que seria análogo a tirar o MMC, né? Então, multiplicar tudo por 2. Tudo, ó. Aqui vai ficar vezes 2. Aqui também vai ficar vezes 2. Aqui também vai ficar vezes 2. E aqui também vai ficar vezes 2, ó. Então, ó, 400 vezes 2 é igual a 800. Olha a saída matemática que eu estou usando aí, tá, gente? Para ganhar tempo. Mas, observe que agora o 2 que tem aqui no numerador, que eu fiz aparecer, né? Quando eu multipliquei toda a equação por 2, ó, o 2 com 2 aqui, um abraço. Da mesma forma, o 2 com 2 aqui, ó. Por isso que eu consigo tirar esse 2 do denominador. Então, vai ficar mais 25 é igual a 25R mais 200. Pessoal, 200 está positivo, passa para o outro lado e fica negativo, então vai ficar 825 menos 200 é igual a 25R. 25R. E aí, gente, terminando a questão, ó, vou puxar aqui, vou pegar uma setinha aqui, ó, vou puxar aqui para cima. Então, vai ficar 825 menos 200, vai ficar 625. 625. Rapaz, hoje eu estou desmantelado. Vai ser igual a 25R. E agora, gente, 625 dividido por 25. 625 dividido por 25. Vou pedir aqui ajuda aos universitários. 625 dividido por 25 é igual a 25. Olha que legal. Então, a resposta, 25 metros é o tamanho do raio dessa trajetória aí,
circular. Deixa eu ver se é uma questão com gabarito. Então, resposta letra A, 25 metros. Ok, gente? Então, pessoal, veja. Você observou todos os detalhes da questão, viu aí que a sacada da questão qual foi? Foi que eu tive que fazer mais uma vez o diagrama de forças, avaliar tudo isso para poder resolver o problema, tá bom? Mas é uma questão, gente, que assim, você tem que entender que por mais que ela misture assuntos e seja um pouco mais difícil por conta disso, é uma questão que você, estudante aqui do Superação, está super compreendendo a necessidade de dar uma avaliada em problemas assim, tá bom? Então, beijo muito forte no cérebro de vocês. Muito obrigado por tudo e até a próxima.